Meu caro presidente Alberto Meneguzzi, colegas vereadores, vereadoras, todos que nos assistem pela TV Câmara, Canal 16 ou nas mídias sociais, minha saudação às lideranças comunitárias aqui na pessoa do Valdir Walter, do seu Marciano. Por primeiro agradecer, vereador Edson, sensibilizado à oportunidade que o senhor me dá de falar nesse último dia que, a princípio, ocupo o cargo de vereador aqui na casa, e dizer a vocês que, sem dúvida nenhuma, para mim é uma situação nova. É uma situação nova porque, vereadora Paula, esse espaço aqui foi a minha escola, foi a minha universidade, né? Obviamente que eu sempre estive engajado nas lutas sociais e procurava transportar isso para dentro do meu mandato aqui na casa, mas sem dúvida nenhuma aqui foi a minha escola. A minha escola onde aprendi a admirar, a amar a minha cidade. Dizer a vocês que tudo que sempre fiz aqui, fiz com muita dedicação, né, procurando bem representar aqueles que me outorgavam seu voto, sua representação. Como todos vocês sabem, eu sou de uma família, vereador Bandeira, lá de Santa Lúcia do Piauí, sou filho de um pedreiro, de uma costureira. Eu comecei a trabalhar com 10 anos empalhando garrafões, lá na empalhação de garrafão do seu Vitório Dani, do bairro Cruzeiro, depois lá com o seu Francisco Perini. Eu, com 14 anos, fui para Comai, como menor aprendiz, lá na antiga madeireira Pisani, pregando caixas engradados, até os 18 anos. Depois fui trabalhar na metalúrgica Bellini, como metalúrgico, e segui na vida, continuei estudando, mesmo que trabalhando de dia, estudando à noite. Fiz o ginásio, no antigo ginásio Guarani, hoje Emílio Meyer, à noite, estudando. Fui para o Cristóvão, terminei o científico lá, estudando à noite, trabalhando de dia, e fui para a faculdade. Lá já levando a experiência de algum tempo de militância nos grupos de jovens da Igreja do Bairro Cruzeiro, junto com o saudoso padre Raul Accorsi, padre Johnny Bonato hoje, que é o nosso vigário lá, era seminarista à época, participando dos cursos lá no Centro de Orientação Missionária, né? No final, quase na saída de Dom Benedito Osório do Bispado, né? Com o vigário-geral da Diocese, vereador Edson, saudoso padre Luiz Colucci, né? Então, a minha formação ela veio dali, né? E em 82, um companheiro lá do bairro Cruzeiro não quis concorrer a vereador. Acho que não quero ir, o companheiro, todo mundo conhece o companheiro Pedro Pozenato. Nós já militávamos no setor jovem do antigo MDB, já desde os anos 70, e aí me inventaram de candidato a vereador. E eu disse, bom, vou fazer essa experiência na vida, né? E, para minha surpresa, fui o terceiro vereador mais votado da lista do PMDB naquela oportunidade em 1982. E, portanto, ali começou a minha história aqui dentro desta casa, ainda lá no edifício Multissocorro. Então, posso dizer a vocês que o convite do governador Sartori, essa lembrança do meu partido, especialmente do deputado Beto Albuquerque, do esforço que eu sei que aconteceu também do secretário Carlos Búrigo, do vereador Edson, do ponto de vista de levar mais um representante de Caxias para o governo do Estado, de fato me sensibiliza, porque o cargo que vou ocupar de diretor-geral do Escritório de Desenvolvimento de Projetos, ele é, do ponto de vista do Estado, um cargo estratégico, por onde passa todas as demandas do Estado, do ponto de vista de buscar saídas para a grave crise que enfrenta, né? Eu estive lá pelo menos um dia já acompanhando o trabalho do escritório,
com profissionais do mais alto nível, economistas, engenheiros, técnicos das diversas áreas que formulam os projetos de desenvolvimento do Estado, que trabalha desde a questão do Porto de Rio Grande, a questão do gás, a questão da eletricidade, a questão da mobilidade, a questão dos transportes, né? E especialmente um grande portfólio de projetos que são apresentados, principalmente aqueles que vêm no nosso Estado se apresentar do ponto de vista de investimentos. Então, o governo Sartori procurou se adiantar, e eu acho que dando continuidade a um trabalho que já vinha anterior, e a gente às vezes tem que reconhecer isso, iniciado lá no governo Tarso, de criar essa autarquia, para pensar o Rio Grande, né, e formular projetos para o Rio Grande. Minha primeira experiência no Executivo, ela foi na Secretaria de Planejamento, na época chamava Gama Plan. O secretário era o Edson Marchioro, me convidou para ser assessor jurídico da Secretaria de Planejamento. E ali que eu comecei a entender um pouco mais essa questão das obrigações do Executivo, né? Então, para mim, é uma honra, sem dúvida nenhuma, poder representar a nossa cidade, mesmo que seja por pouco tempo, são 6 meses, né? Dar continuidade a esse trabalho. E quando foi me formulado o convite, confesso que fiquei na dúvida. Fiquei na dúvida porque eu sou, vereadora Paula, muito apegado a essa casa. E especialmente no momento que nós estamos discutindo a questão da revisão do plano diretor, né? Mas eu entendo também e aprendi na vida política que ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Depois de ti vai vir uma outra pessoa que vai fazer melhor que tu. Né? A gente, às vezes, se considera assim, não, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Não, alguém vai fazer e vai fazer bem, né? E eu tenho convicção plena que essa casa tem toda a competência para fazer uma boa revisão do plano diretor, está muito bem encaminhado, as discussões, um diálogo aberto com o Executivo, isso é importante, né, do ponto de vista de buscar consensuar essas questões que são importantes para a nossa cidade. Eu, às vezes, fico, e confesso a vocês que eu fico meio chateado, meio magoado, até às vezes, né, por conta das críticas infundadas, né, às vezes até caluniosas, né, que algumas pessoas disparam, especialmente nas redes sociais. E principalmente quando elas vêm embutidas na mentira, né? Elas vêm embutidas com uma carga de preconceito, né, uma carga de intolerância muito grande, né? E a gente está vivendo um momento de intolerância, né, onde se acusa de forma leviana as pessoas, né? Se acusa assim de forma fácil. Não, esse é um embusteiro, é um não sei o quê. Não conhece minha história. Não conhece minha história e, sem modéstia à parte, sem modéstia nenhuma, dei grandes contribuições para esta cidade, nos cargos que ocupei, nos cargos que ainda ocupo. Me dediquei muito a estudar essa cidade, conhecer essa cidade. Portanto, quando falo aqui, falo com conhecimento de causa, pelo menos procuro tentar falar com conhecimento de causa, né? Então, nesse sentido, que eu às vezes até exagero um pouco quando eu digo que eu nunca fui, nunca serei, e não é nenhuma ofensa aos colegas que trabalham nessa ótica, um vereador desentupidor de bueiro, né? Trocador de lâmpada. Eu sempre procurei exercer nesta casa aqui aquela que é a tarefa legal, constituída, que está lá na lei orgânica, que está na Constituição Federal, de dizer que o mandato do vereador, do legislador, é fazer leis, é fiscalizar, é ver a execução do orçamento, né, aprovar boas leis, né? Então, nesse sentido, o Poder Legislativo, efetivamente, ele está muito deturpado. Está muito deturpado, mas eu também entendo que, muitas vezes, se tu não encaminha uma demanda de um pedido, de uma troca de lâmpada, tu já deixa de ser um bom vereador, vereador Nerim, né? Então, às vezes, eu muitas vezes
pego o pessoal que trabalha comigo na assessoria, o pessoal me encaminha alguma demanda, ó, encaminha a demanda lá. E eu até citei aqui um exemplo, quando assumi a Secretaria de Obras, uma oportunidade, onde passei na rua Luiz Miquelão. Se me permite prosseguir em seguida em declaração de líder, mesmo líder. Declaração de líder da bancada do PSB. Segue com a palavra o vereador Eloy Freixo. Uma parte, vereador Eloy. Uma parte, vereador Eloy, na sequência. Só para citar esse exemplo, quando passei na rua Luiz Miquelão, passei ali em frente à Confecções Perini. Essa empresa é de uma prima minha, de um parente meu, e vi a lâmpada queimada, né? Cheguei na Secretaria de Obras, Zó, por favor, troque a lâmpada lá em frente à Confecções Perini, na rua Luiz Miquelão, que ela está queimada. Logo em seguida, assim, durante a semana, vereadora Adiló, chegaram 5 pedidos para troca dessa lâmpada. 2 feitos lá pela comunidade, uma pessoa provavelmente ali das Redondezas, outra da Associação de Moradores, e 3 vereadores encaminharam o pedido da mesma troca de lâmpada. E mais um lá para o Alô Caxias. Então era só ter ido para o Alô Caxias. Mas eu digo assim, se aquele vereador que encaminhou o pedido da troca de lâmpada não o fizesse, e dissesse, ó, eu encaminhei o pedido da troca de lâmpada, de repente ia ficar mal visto por um eventual eleitor. Então, há uma deturpação do trabalho do legislador que, gradativamente, eu acho que a gente tem que recuperar, de efetivamente as câmaras passarem a se preocupar com os grandes projetos da cidade, né? Com os grandes projetos, com a legislação como um todo, e por isso que eu busquei me aperfeiçoar na legislação de parcelamento de uso do solo, na legislação de condomínios, no plano diretor, conhecer um pouco do Código Tributário, né? Eu tive formação até o 4º ano em economia, depois que eu fiz direito e história, né? Então, tinha uma preocupação de entender o que era o Código Tributário e, principalmente, entender as questões que os vereadores não podem atuar por conta da alteração, né? Porque anterior a 64, os vereadores podiam definir o orçamento. Era a Câmara que definia para onde iam os recursos. Efetivamente era a Câmara que definia. A partir de 64, tudo que mexe com o recurso, a origem tem que ser do Executivo, né? E os vereadores só dizem sim ou não, né? Então, houve, de fato, uma alteração muito grande na tarefa do legislador. Mas eu quero, vereador Felipe, dizer assim que lá no escritório de projetos do Estado do Rio Grande do Sul, tem muitos projetos que dialogam com o desenvolvimento aqui da nossa serra, de Caxias do Sul. E isso é muito importante. Quero, sem dúvida nenhuma, deitar um olhar mais aprofundado para esses projetos que dialogam com a nossa cidade, né? Com o desenvolvimento da nossa cidade, especialmente que nós que estamos aqui em cima do morro, né? Com todos os problemas de logística que nós temos, né? Os problemas que as nossas empresas estão enfrentando do ponto de vista de aqui se manterem. Então, sei que é pouco tempo, mas vou procurar, vereador Adiló, desenvolver uma boa parte do meu tempo, me dedicar a conhecer aquilo que o Estado efetivamente pode ajudar do ponto de vista da nossa cidade continuar se desenvolvendo. Então, eu fico muito agradecido aos colegas que se referiram a me dando um bom até logo, né? Para que eu consiga desenvolver lá uma boa atividade, mas quero estar à altura, representar esta casa, sem dúvida nenhuma, na frente de qualquer cargo vai sempre estar lá o vereador, né? Que isso é fundamental, né? Que, como eu dizia desde o início, né? Que aqui foi a minha escola, aqui é a minha universidade. Pois não, vereador Felipe? Vereador Toigo, pois não. Muito obrigado, vereador Eloy. Essa parte, vereador Freixo. Novamente, eu lhe cumprimento por estar rememorando um pouco da sua trajetória dessa tribuna. E é uma trajetória muito bonita, uma trajetória, né, de grandes serviços prestados. Nós sabemos, e eu tenho essa convicção, que Vossa Excelência é um dos grandes quadros da política caxiense. E o homem público, ele somente é forjado ao longo dos anos, do passar dos anos. Não tem uma forma que ele sai pronto. E Vossa Excelência galgou muitos degraus para chegar onde chegou. Então, lhe cumprimentar, Vossa Excelência falava no Gamaplan, e se foi um órgão extinto no passado, que não deveria ser extinto, era esse, era um órgão que planejava a cidade para o futuro. Mas eu conheço Vossa Excelência há 40 anos, neste ano.
Desde 1978, quando Vossa Excelência presidiu o Diretório Central dos Estudantes, quando militava na política estudantil, e o meu irmão era também presidente da comissão representativa do Básico, nós já ouvíamos falar no Eloy Frisso, no agitador, no grande líder estudantil, e tinha essa veia política e pública já naquela época. E o grande mérito de Vossa Excelência, vereador Eloy, que muitos aqui que estão também têm, os que já passaram, é ter colocado o seu nome à disposição da população da sociedade caxiense, para servir ao público, servir a nossa comunidade. E ocupou diversos postos como vereador, né, colocou seu nome para concorrer pelo PCdoB a prefeito dessa cidade, não é? Foi secretário de obras do SAMAI, esteve no planejamento, no meio ambiente, também esteve na SDU. Então, lhe cumprimentar novamente, né, por essa caminhada. Vossa Excelência tem uma biografia muito bonita e não é um vídeo que cai na rede que vai denegrir a sua imagem. Possa confiar nisso. Vossa Excelência tem uma folha de serviços prestados e de bons serviços prestados. Então, repito novamente e reitero, boa sorte nessa caminhada em Porto Alegre. Procure, né, coordenar bons projetos e que vão render frutos muito positivos para a sociedade gaúcha. Parabéns e obrigado pela parte. Obrigado, vereador Gustavo. Aliás, quando estava relatando, meu caro presidente, o pedido de impeachment, né, o meu nome nas redes sociais era bastante bombardeado, né? E aí eu estou medindo, naquele momento, por esse momento, né? Naquele momento chegaram a ter 500, 600 postagens me atacando, né? Para surpresa deles, eu fui o relator do pedido pelo arquivamento. Mas eu ainda apanho por causa disso, vereador Chico Guerra. Eu devia ter feito o contrário, né? Eu devia ter feito o contrário, né? Não recebi elogio nenhum, tá? Mas ontem eu vi, né, pelas postagens, com relação à postagem do Jornal Pioneiro anunciando que eu assumiria esse cargo, né? Eu quero fazer um desafio para o pessoal das redes sociais, lá, os que me atacam diuturnamente. É muito pouco, pessoal, não chegou nem em 200 ainda. Muito pouco, né? Fiquei decepcionado, né? Na outra oportunidade foi muito mais, né? Foi muito mais. Continuem falando de mim. Pois não, vereador Felipe? Vereador Eloy, eu quero lhe desejar, primeiramente, uma ótima sorte nessa função no governo do Estado. Tenho certeza que o senhor tem currículo para ocupar essa função extremamente importante no governo. O senhor relatou toda a sua trajetória aqui, eu conheço boa parte dela, a gente convive praticamente há 16 anos juntos, né, politicamente em Caxias do Sul, e tenho uma admiração pela sua forma de enxergar o Poder Legislativo, que é muito próxima da minha. Nós pensarmos a questão executivo, legislativo e judiciário da separação dos poderes e aquilo que a gente pensa como futuro para o nosso país. E quero lhe dizer que o senhor deixa uma responsabilidade muito grande para casa com relação ao plano diretor, porque é um projeto que sim está encaminhado, mas que precisa ainda ter o seu debate final e a sua aprovação. Então é uma responsabilidade muito grande, não só para casa, mas principalmente para a comissão que o senhor preside até esse momento dentro da Câmara de Vereadores. E quero já lhe lançar um desafio, se o senhor me permite, que eu tenho, minhas grandes bandeiras é o fortalecimento da região metropolitana da Serra, e muitas das situações passam por esse cargo que o senhor vai ocupar no governo do Estado, e muitos projetos que pensam o futuro do Rio Grande do Sul passarão por ali também. E tenho certeza que a implementação de outras áreas da região metropolitana da Serra faz e converge no futuro do desenvolvimento da nossa região. E tenho certeza que o senhor vai ter um olhar especial com relação à implementação, ainda mais dessa região metropolitana, que vai falar do futuro do Estado do Rio Grande do Sul. Então, lhe desejo boa sorte, admiro muito o seu trabalho e tenho certeza que o senhor tem conhecimento suficiente para ocupar uma situação dessas dentro do governo do Estado. Obrigado, vereador Felipe. E quero dizer que o espaço que passarei a ocupar a partir da semana que vem no governo do Estado, ele é um espaço que eu entendo à disposição da cidade. Portanto, os colegas vereadores que quiserem nos dar o prazer de uma visita, é lá no CAF, né, no 19º andar. Também ao Executivo, vereador Chico Guerra, me coloco à disposição do Executivo, naquilo que eu puder colaborar, né? Colaborar do ponto de vista de ajudar a encaminhar demandas da nossa cidade, me coloco à disposição, transmita isso ao seu irmão, me coloco à disposição.
Então, nesse sentido, me sinto muito tranquilo, preparado para essa missão e muito orgulhoso e honrado, né, pelo convite do Sartori, meu amigo pessoal de tantos anos, mas, além de amigo pessoal, sou um grande admirador do grande político que ele se transformou, eu que o conheci lá nos anos 70, né, e comecei minha vida política, na realidade, fazendo campanha para o Sartori para vereador, lá em 1976. Então, dizer, presidente Meneguzzi, me sinto muito tranquilo e me coloco, mais uma vez, à disposição da casa, no período, porque lá ficarei, à disposição da nossa cidade. Muito obrigado.